a nossa gravação. Olá, pessoal, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de geografia. Parte 1, que fala sobre meio ambiente, as conferências ambientais. Começando então, vamos lá. Peguem aí seus cadernos do aluno para a gente começar a nossa correção comentada do. Para nós começarmos a correção comentada do caderno 4, módulo 17. Principais impactos ambientais, parte 1. Bom, aqui tem já a primeira questão com um monte de imagens. Isso aqui é a cara de questões do Enem. Ele junta tabela, gráfico, hominho colorido, hominho meio colorido, avião perto do hominho, sabe? Então vamos lá. Vamos tentar entender. Ele estava nos mostrando o que aconteceu em 20 anos, né? Em 20 anos. Por quê? Por que essas duas datas especificamente? Porque em 92, por exemplo, nós tivemos aquela conferência do Rio de Janeiro, a ECO 92, né, ou Rio 92. E em 2012, nós tivemos lá na África do Sul, em Johannesburgo, né, nós tivemos a Rio mais 20, tá? Então, tivemos aí. Não, foi no Rio. Foi aqui no Brasil, desculpa. A Rio mais 20. Né? A Rio mais 10 é que foi em Johannesburgo. Bom, em 20 anos, o mundo passou a ter 1,5 bilhão de pessoas a mais. Isso que a progressão da população não está muito acelerada, hein? Imagina se tivesse. Tá? Então temos aí, em 20 anos, 1,5 bilhão de pessoas a mais, tá? É um aumento, então, de 27% em 20 anos. Né? Então, nós passamos de 5,5 bilhões de seres humanos para 7 bilhões de seres humanos entre 92 e 2010. Inclusive, vocês que estão me ouvindo agora devem ter nascido aí nessa faixa, certo? Bom, apesar de ter aumentado muito em números absolutos, né? Ter aumentado bastante a população em números absolutos, o ritmo de crescimento caiu 27%. É aquilo que eu falei, está havendo uma desaceleração do crescimento populacional. Lembra? Casamentos tardios, né? Os casais têm menos filhos, porque o custo de formação de um filho é extremamente elevado, né? A mulher, quando a quem cabe a gravidez, né? Naturalmente, quando ela decide ter um filho, o casal decide ter um filho, o peso, o peso dessa gravidez recai de forma desigual, recai muito mais sobre a mulher. Biologicamente, nas atuais, nas atuais circunstâncias, né, não tem como o homem engravidar, tá? Então, ela tem que se retirar do mercado de trabalho durante um tempo, ela tem às vezes que parar os projetos de estudo dela, ela sabe que voltar para o mercado é difícil. Então, a mulher, quando quer ter filho, vai adiando, né, essa gravidez e, por assim dizer, os casais têm um filho, dois no máximo. Dois no máximo. Bom, agora vamos ver outros dados aqui. Ó. 66% aumento de energia e geração de calor. Quer dizer, embora a população tenha aumentado 27%, a geração de energia aumentou 66%. A geração de calor aumentou 66%. Quer dizer, consumiu-se mais energia. As pessoas entre 92 e 2012 passaram a ter mais aparelhos, passaram a ter mais aparelhos elétricos, né? Passaram a ter mais fábricas no mundo, né? Passamos a ter mais fábricas, isso gerou um aumento na geração de energia e calor desproporcional ao aumento
da população, né? Então, a geração de energia aumentou muito mais do que o aumento da população, tá? Nós passamos a consumir mais energia. Viagens de passageiro de avião dobraram, né? Até porque houve um barateamento das passagens nesse período, tá? Houve um barateamento, surgiram as famosas empresas genéricas, né? Aquelas empresas regionais. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma que voa lá no norte, no centro-oeste, no sul. O nome dela é Passaredo, né? Você já deve ter visto no aeroporto, Passaredo. É uma empresa regional, né? O pessoal, inclusive, fala que é a Passamedo, porque os aviões são velhos, é bravo. O número de celulares aumentou, ó, de 92, olha esse número. Em 92 eram 23 milhões de pessoas usando o celular, tá? Em 2012, 20 anos depois, eram 5 bilhões e 400 milhões de pessoas usando o celular. Isso aqui não é nem um aumento exponencial, né? Se a gente fosse pôr isso aí no gráfico, ia ser uma linha reta para cima, assim, tá? E o número de usuários de internet passou de 10 milhões para 2 bilhões, né? Isso aqui, se a gente fosse fazer essa estimativa hoje, com certeza a gente chegaria num número muito maior, né? Só de usuários do Facebook já tem 2 bilhões, né? Então, você imagina e isso que a geração de vocês, por exemplo, não gosta muito de Facebook, né? Quem acessa mais o Facebook é a geração pré-millennial, né? A geração de vocês gosta das outras redes, gosta do Twitter, gosta do Instagram, né? Gosta do TikTok, os mais novinhos, tá? Enfim, há muitas redes, né? Os pré-millennials, né? Os velhos que nem eu, é que gostam do Facebook porque eles encontram pessoas velhas como eu, né? Então, velhos encontrando velhos. Bem, então nós temos aí esses dados todos para conhecer, né? Para analisar. Agora, vamos à pergunta, né? A partir da observação do quadro, desse, podemos afirmar que o desenvolvimento tecnológico e a utilização de recursos energéticos acompanharam o ritmo de crescimento da população no período? A resposta é não, né? Nós tivemos um aumento muito maior do acesso à internet e do consumo de energia do que da população, né? Aí, podemos constatar que o crescimento da tecnologia, né, foram muito superiores. Só essa última parte aqui já dá, tá? Daqui para frente já dá, né? Então foram muito superiores ao aumento da população nesse período. Não, né? Um não na frente, porque foram muito superiores ao aumento da população nesse período. Essa é a resposta do item A. Enquanto a população aumentou 27%, o uso de energia aumentou 66%, a população aí usando internet e com celular disparou. Depois, o B. Que caminhos a sociedade deve buscar trilhar diante desse cenário? Puxa vida, que pergunta profunda, né? Que caminhos a sociedade deve buscar trilhar a fim de estabelecer uma relação harmônica entre a necessidade da utilização e exploração dos recursos naturais? A resposta aqui é sustentabilidade, a consciência de que os recursos são finitos, né? Substituir a produção linear por uma produção circular, tá? Então, é necessário aí caminhos ligados à sustentabilidade, né? Sustentabilidade, a fim de garantir que as gerações futuras também tenham recursos para poder utilizar. Senão, meus irmãos, não vai ter para todo mundo. Logo, logo, a natureza se esgota, tá bom? Então, essa é a resposta da atividade número 1. Essa é a resposta da atividade número 1. Vamos para a próxima. O próximo. Eita, rapaz.
Vamos para a próxima atividade, que nos mostra aqui e nos pergunta a diferença entre preservar e conservar. Preservar é tirar o ser humano, tá? O ser humano é prejudicial à natureza. Conservar é permitir o uso sustentável dos recursos, tá? Assim, mitigando os impactos, fazendo com que o impacto seja o menor possível, mas que ocorra o aproveitamento do recurso. Não é porque eu vou fazer uma plantação que eu tenho que arrancar a árvore, né? Em compensação, para manter a árvore, eu não preciso expulsar o ser humano, tá? Então, o preservacionista acha que tem que expulsar o ser humano. O conservacionista acha que é possível fazer o uso sustentável dos recursos naturais. Tá? A primeira imagem representa uma prática preservacionista. Ó, primeira imagem, preservacionista, né? Presença da sociedade compromete o estado, ou perdão, o espaço natural. Segunda imagem é uma prática conservacionista, tá? Em que se permite a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável, né? Então, é a sustentabilidade, lembra? Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo. Isso é a sustentabilidade. Bem, então esse é o em casa número 1, não é? Pede para vocês interpretarem isso. A partir da sua observação, classifique-as como preservacionista ou conservacionista, apresentando as diferenças. Isso, inclusive, tem naquele quadro, né? Que tem lá no módulo que nós estudamos, na parte do módulo que nós estudamos ontem. E, finalmente, nós temos aí o rumo ao ensino médio, que é interessante que ele nos fala sobre as unidades de conservação aqui do Brasil. Unidades de conservação estão definidas numa lei lá do ano 2000, né? Acho que o ministro do Meio Ambiente ainda não conhece essa lei, por isso que ele não acabou com ela. Bem, então vamos ver aqui, unidades de conservação. Ministro não, né? Nós nem temos mais ministério, Secretaria do Meio Ambiente. Unidades de conservação. Elas são de dois tipos aqui no Brasil, as de proteção, as de proteção integral, que são preservacionistas, em que não se pode ter nenhum tipo de exploração, tá? Ou uma exploração muito restrita, muito restrita, quase que só destinada aí à pesquisa científica. E as unidades de uso sustentável são aquelas baseadas no princípio da conservação, tá? Em que é possível utilizar o recurso natural de forma sustentável. Vou ler. As unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais relevantes, então, alguma espécie animal, vegetal, né? Alguma beleza paisagística, a conservação de mananciais, que tem como função assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional, das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. As unidades de conservação são de dois grupos, as UPIs, né, e as UUS. UPIs, Unidade de Proteção Integral. Proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades. As regras são mais restritivas. É permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, não envolve consumo, coleta ou dano, tá? Recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação, né? E as unidades de uso sustentável são áreas que visam conciliar conservação com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo nós temos coleta e uso dos recursos naturais
desde que praticadas de forma que a perenidade, quer dizer, que a existência no longo prazo dos recursos ambientais renováveis esteja assegurada. Bom, e aí vem as alternativas. A primeira delas, então, é preservacionista, né? E a segunda é conservacionista. Acertou quem assinalou a alternativa D de dromedário, não é? Bom, então com isso nós encerramos essa nossa aulinha de hoje. Eita, nós, olha lá. Foi uma aula tranquila, uma aula rápida, uma aula que não deu nem para cansar. Pessoal, não sei se eu pedi, se eu não pedi, eu vou pedir que vocês façam o resumo dessa primeira partezinha, né? Vocês já me mandaram os exercícios, ou deveriam ter mandado, e agora é hora de fazer o resumo da parte que fala sobre as conferências ambientais. Quando vocês chegarem na parte referente a... Peraí. Quando vocês chegarem na parte referente a chuva ácida, aí vocês param. Então, o resumo vai da página, anote aí. Pode me mandar, hein? Quem não mandar, mulher do padre. Ó, então, página 249 até a página 252. 249 a 252. Quando aparecer atividade 1, vocês param, tá? Até porque vocês já fizeram, né? Já devem ter feito. Aquele que não fez, aproveita para me mandar essas atividades 1, já dei a resposta aí, né? Atividade 1, em casa 1 e rumo ao ensino médio 1. E o resumo da 249 a 252. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp para vocês, tá bom? Tchauzinho, namastê, até terça, bom feriado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, fique com Deus. Tchauzinho.